E aí, meus amigos, tudo bem? Pois é, essa frase atribuída a Sartre, ela vem mais ou menos com esse sentido, a forma dela é mais ou menos essa aqui que vocês estão vendo, e eu costumo dizer, enunciá-la mais ou menos assim: não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Ou não importa o que fizeram de você, o que o mundo fez de você, mas o que você faz com o que o mundo fez de você. Essa frase costuma ser enunciada dessa maneira e ela está traçando mais ou menos algumas das perspectivas aí do existencialismo. Claro, está fora de contexto, mas a gente vê, talvez, vê também aí no caso alguém como Leandro Carnal enunciando isso. Vou colocar o link na descrição. E o Leandro Carnal, inclusive, fez enfatizou a questão do esforço, como é que é o esforço, que é preciso ter esforço, que esforço é como banho, que todo dia você tem que repetir, porque durante anos e anos, que o dia que você não faz, você fede. Então, há uma ênfase muito grande na fala, por exemplo, do Leandro Carnal, da questão do esforço e de como o esforço ele vai produzir mudanças na sua vida e que ele tem que ser para o resto da vida, que a gente tem que sempre se esforçar, porque quem se esforça fica forte, aquela coisa da resiliência e tal. Bom, só que não importa o que fizeram conosco, é um pouco força de expressão, possivelmente, porque importa muito o que fizeram conosco, que é exatamente o que fizeram conosco, que inclusive vai fazer com que a gente faça alguma coisa com o que fizeram conosco. Então, é, então sempre estão fazendo algo ou tentando fazer algo conosco, inclusive esse tipo de frase. Tá tentando, é outra, alguém tentando influenciar outra pessoa. Então, não importa o que fazem do homem. E o que Sartre está tentando fazer do homem quando anuncia uma frase dessa? Ele também está tentando fazer alguma coisa do homem. Está tentando influenciar o outro e a partir disso, de todas as condições colocadas, as pessoas acabam tomando uma ou outra atitude, acabam caminhando segundo algumas regras ou não. E a questão das regras também, né? Você tem que ter iniciativa, você tem que se esforçar, são regras. Essas regras são enunciadas, as pessoas podem seguir essas regras porque alguém fica gratificando-as. Então, você tá se esforçando, oh, parabéns e tal. É assim que geralmente, uma das maneiras de você seguir regras, você começa a seguir a regra e tem uma instância que te gratifica, pode ser alguém te dando parabéns, te elogiando, te pagando, ou você começa a seguir uma regra, como uma regra de uma receita de um bolo, conforme você vai fazendo o bolo, você vai obtendo os resultados que são gratificantes. Então, o passo a passo vai te mostrando os resultados. E aí, assim, não basta simplesmente dizer que as pessoas têm que se esforçar. Claro que não basta. Elas terão de ser gratificadas pelo esforço. Nem que seja como se fosse uma receita de bolo, que ela vai se esforçando e vai percebendo que aquilo vai gerando frutos. E nem sempre é assim. A vida, às vezes, acaba produzindo dificuldades, sofrimentos. As pessoas, às vezes, se esforçam muito e não chegam a lugar nenhum. Porque elas podem estar se esforçando ou fazendo as coisas com um método que não é adequado. Então, não é simplesmente o esforço, ele é importante, mas o esforço tem que ocorrer sempre com o método adequado. E o outro ponto é que em algumas situações, a motivação é muito mais facilitada e não precisa de tanto esforço. Então, se houver uma estruturação melhor do ambiente da pessoa, do ambiente no qual ela está se inserindo para alcançar determinados objetivos, ela alcança aquilo com muito menos sofrimento, muito menos esforço, muitas vezes, e com os mesmos benefícios. Claro que um certo esforço sempre faz parte da atuação na vida. Se você vai andar, teus músculos se esforçam para andar. Se você vai correr, se você vai. Qualquer coisa que você vai fazer exige algum nível de esforço. E é necessário que nós nos movimentemos, que nós atuemos, que o prazer, que as conquistas elas não venham de uma forma totalmente gratuita, porque isso nos fragiliza, não nos fortalece. Nós nos fortalecemos com as nossas ações no mundo. E essas ações rotineiras, repetidas, quando elas se transformam numa rotina, num hábito, né? É um fato. Então, é necessário que o prazer, por exemplo, vamos falar do prazer, que ele venha com algumas ações que implicam em atividade do organismo, atividade muscular, muitas vezes, no sentido de fortalecer esse organismo. Não pode vir completamente de forma completamente gratuita, porque isso faz com que a gente se enfraqueça. É um outro ponto.
E toda a estruturação para a motivação. Essa ideia de que a motivação, de que só vamos conquistar alguma coisa com muito esforço doloroso, ou com dor, ou com sofrimento, é elogio do sofrimento. É só isso. É um elogio do sofrimento que carece de conhecimento acerca de motivação. Porque estar motivado prazerosamente é a melhor coisa que tem. Você ter prazer naquilo que está fazendo é a melhor coisa que tem. Então, para poder continuar fazendo e estar se sentindo bem num determinado lugar, ou fazendo as coisas com prazer, isso é o melhor e esse é o caminho, e não simplesmente uma escola uma escola masoquista de que tudo tem sofrimento, terá de ter sofrimento, vai ter sofrimento mesmo. Isso é elogio do sofrimento e na concepção, uma concepção mais analítico-comportamental, uma concepção que eu considero mais científica, é completamente inválido esse tipo de regra, esse tipo de ensinamento. Ela é muito inválida porque ela carece de muito conhecimento acerca de como melhor motivar as pessoas e como fazer com que as pessoas tenham mais prazer na vida e mais prazer no que fazem, mais prazer no caminho. Então é um pouco do que eu queria colocar aqui para vocês, tá? Então, mas o mais importante é o que você faz com o que fizeram de você. Tem várias interpretações possíveis, claro, a interpretação dentro do próprio existencialismo, mas a interpretação mais analítico-comportamental e de que tem uma série de variáveis aí que não são consideradas geralmente quando as pessoas estão falando nesses termos e no final das contas acabam sempre colocando a conta em um processo que simplesmente na realidade não existe, que é essa ideia de que as pessoas vão aprender sozinhas, vão conquistar as coisas sozinhas. Isso não tem uma base sólida na realidade, não existe base para isso. Então, cientificamente não há base para se dizer, por exemplo, que alguém aprendeu sozinho, aprendeu por observação. Aprendeu porque seguiu algumas regras que não foram criadas por ele mesmo, por exemplo. E aquelas regras foram gratificadas ou socialmente por algumas pessoas, como eu já coloquei, ou acabou sendo gratificado pelo próprio segmento daquelas regras que, conforme a pessoa segue, ela vai obtendo alguns ganhos e ganhos ali que são graduais, porque as coisas não podem. É muito difícil que uma pessoa consiga alcançar um determinado objetivo se ela emite uma quantidade muito grande de respostas e não obtém qualquer tipo de gratificação, por exemplo. Então tem que ser um passo a passo, faz uma coisinha aqui, observa o resultado, e o resultado é legal, um retorno legal, e aí quando vê, faz uma evolução, dá um passo um pouco maior, porque observa mais resultados interessantes, e assim é que a vida vai caminhando e fica um pouco mais fácil de caminhar, porque do contrário as pessoas acabam desistindo, seu comportamento acaba entrando em extinção. Então é isso, meus queridos. Me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube. Comentem, deem like ou dislike, se inscrevam, acionem o sininho, compartilhem e vamos caminhando. Obrigado, até a próxima.